Pública. Projeto de Lei Complementar número 3 de 2017. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Nilson. Gostaria de pedir a retirada da emenda número 1. Por solicitação do autor, a emenda número 1 está retirada. Projeto de Lei Complementar número 3 de 2017, que inclui parágrafos 1º e 2º na Lei Municipal número 223, de 24 de agosto de 1973, Código Tributário Municipal. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres. Projeto de Lei Complementar número 3 passou pela Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Todos os pareceres foram pela aprovação. A emenda 1 foi retirada e a emenda 2 passou pela Justiça e Redação, uma emenda modificativa, e o parecer foi pela aprovação. Senhores vereadores, o projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Nilson Probst. Senhores vereadores, de uma maneira muito rápida, esse projeto visa regularizar um problema sério que nós temos em Balneário Camboriú. E eu já citei várias vezes o exemplo. Nós temos hoje quem é penalizado é o pequeno, é o pequeno comerciante. Por quê? Por exemplo, mercado MESC, vou fazer uma propaganda, ele paga um recolhimento de lixo. Porque ele tem um DIC só, o mercado. Antigamente, o lixo era cobrado, o recolhimento do lixo ele era cobrado por relógio de luz. Hoje, o estabelecimento tem um relógio, era cobrado por um relógio. Foi alterado, e com essa alteração é cobrado por DIC. Aí tem aqueles pequenos comércios, por exemplo, que tem 2, 3, 4 salas comerciais, uma do lado da outra, no Brasil e em diversos locais da cidade, e o comerciante tem lá uma pequena farmácia, uma pequena loja, enfim. Aí ele começa a progredir, ele vai ali do lado e aluga a sala do lado. O que está acontecendo hoje? O pequeno, o comerciante que está crescendo, ele paga 2 vezes. Porque como tem 2 DIC, ele paga 2 taxas de lixo, embora tenha apenas uma. Então nós estamos, nesse caso, essa lei, ela visa justamente regulamentar e regularizar essa situação, que se cobre apenas uma taxa de lixo por comércio, ou seja, não mais por DIC, sim por estabelecimento. Porque não é justo os pequenos que estão trabalhando, que estão aumentando, que estão gerando emprego, né, que ele deixa de ser, de ter um aluguel de uma sala, alugar mais uma, tem casos aqui em Balneário Camboriú que ele tem 3 salas comerciais pequenas, ele paga 3 lixos, enquanto o mercado grande paga 1. Então não é justo da maneira que está hoje, não é correto que seja da maneira que está. Então, mais correto era como antigamente, que era por um relógio, ou seja, tem um relógio, paga um recolhimento. Com essa alteração, essas pequenas empresas acabaram sendo prejudicadas. Então, senhores vereadores, isso é apenas para regularizar a situação dos pequenos comerciantes, que acabam aumentando o seu comércio e acabam sendo prejudicados, né, com o aluguel de mais uma sala comercial, e pagam, então, 2 recolhimentos de lixo. Obrigado, senhores vereadores. Já peço, solicitando aí apoio de todos os senhores vereadores para a aprovação do projeto. Obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Leonardo Peruca. Não poderia deixar de fazer uso da palavra, até porque sempre que esse projeto esteve na pauta de debate, eu utilizei a palavra, defendi e parabenizei o vereador Nilson Probst pela propositura. E dialogando com a sociedade, dialogando com as pequenas empresas e também com as grandes, vereador. Tem muitas empresas que também são grandes e irão se beneficiar desse tipo de legislação. É inadmissível que nós venhamos a culpar o empresário que aluga 2 imóveis, um ao lado do outro, por maior que sejam os imóveis, e ele não vem a ter o mesmo benefício que aquele empresário que é dono da sala e que tem as 2 salas e que faz a unificação. Muito se debateu aqui nesta casa sobre esse projeto, que era simples, era só unificar, mas às vezes não tem como unificar. Às vezes os proprietários das salas são distintos. E esse tipo de situação faz com que não existam as possibilidades. Ah, mas é uma taxa pequena. É uma taxa pequena, mas é uma taxa que está saindo do bolso do empresário.
É uma taxa que está saindo do bolso do munícipe, porque o empresário vai ter que transferir aquele custo para o usuário do seu serviço, para o usuário, o comprador dos seus produtos. Nós precisamos criar uma estrutura mais leve para quem empreende no Brasil e não mais pesada. Criar uma estrutura mais leve para quem empreende é dar esse tipo de incentivo, é dar esse benefício que, por vezes, pode ser simples e óbvio, mas, infelizmente, a legislação não entende dessa forma. Parabéns, vereador Nilson. Tenha certeza que não só votarei favorável, como farei, sempre que necessário, a defesa dessa proposta de Vossa Excelência. Uma parte ao vereador Omar. Obrigado, vereador Peruca. Eu, da mesma forma, quero registrar aqui o meu reconhecimento. Alguns dias atrás, nós utilizamos a tribuna para falar sobre o problema que os empresários enfrentam, não apenas em Balneário Camboriú, mas no Brasil inteiro, por legislações e pequenas situações que acabam pesando no final, na conta, no bolso, e muitas vezes, e nós sabemos que muitas empresas acabam tendo grandes prejuízos, fechando nos seus primeiros anos, por falta de incentivo e por estas leis. E esse projeto, vereador Nilson, vem, como disse o vereador Peruca, resolve em pouca coisa, mas pouco, com pouco, se torna muito. E é esse o nosso papel aqui, de identificar esses poucos e acabar eliminando e corrigindo as legislações que pesam no bolso do empresário. Obrigado. Muito obrigado, vereador Omar. Então, finalizando, vereador, novamente parabéns. Saiba que o voto é favorável e a defesa sempre será existente nesse tipo de proposta, nesse tipo de legislação que vem ao encontro do que a cidade precisa, e não o contrário, como muitas outras que entram nessa casa. Senhores vereadores, o projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Orlando Angioletti. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, nossa saudação. Todos que nos acompanham nas suas casas, nos ouvem pelas ondas da rádio, de uma forma muito objetiva, saudar o autor do projeto, fazendo as seguintes ponderações. Primeiro, senhor presidente, que eu estava vindo para cá essa tarde e ouvia, através da Rádio Câmara, o trabalho da nossa assessoria, e eu quero cumprimentar o entusiasmo que a assessoria de imprensa tem com esse projeto. Eu achei muito curioso, sabe? Você me chamou a atenção e eu nunca tinha visto assim quase emitindo opinião na hora de fazer o jornalismo dos projetos da casa, mas como a iniciativa é bacana, está valendo, mas só faço essa ponderação porque ninguém me contou, eu ouvi, mas como é uma coisa positiva, tudo bem, só que eu achei estranho. Segundo ponto, tem inteligências na lei que nós temos que levar em consideração, que às vezes são mais compreensíveis do que outras. Por exemplo, o vereador Nilson traz nessa proposta, e ali citou como exemplo, acho que nós vamos ter que talvez até elaborar uma outra situação acerca da cobrança da taxa de lixo, né? Porque ele bem disse, cobra-se de duas... eu não sei se é matrículas, como é que se faz essa cobrança. Aí você juntando, deveria de passar a cobrar só uma, que é uma inteligência, que é uma coisa positiva, porque é um gerador de lixo. Né? Então, se você tem uma matriz que pode produzir lixo, como nós temos que ter a inteligência também dos apartamentos vazios de Balneário Camboriú, que não produzem lixo, mas mesmo assim pagam. Por quê? Porque não pagam necessariamente pelo serviço, mas sim pela disposição do serviço. Independente de você produzir o lixo, descer o seu lixo e ele ser recolhido, você paga porque tem à disposição esse serviço diariamente. Então, compreendendo isso, eu quero louvar e quero fazer aqui menção ao vereador Lucas, que dirige esta comissão das leis, fazendo o apanhado, dizendo que esta lei, ela vem a atender, talvez não, com certeza, né? Um interesse permanente das pessoas. E que muitas leis, elas servem para um determinado momento da cidade.
um momento, e este momento pode deixar de existir. É uma coisa muito interessante. Às vezes você cria um dispositivo legal, as pessoas compreendem. Eu quero fazer uma menção ao seu projeto, vereador Julieta, que às vezes as pessoas naquele momento podem criar uma resistência, mas depois pegam aquela imposição legal, aquela lei que foi criada e acaba absorvendo isso. E aí realmente a lei já passa a ser dispensável. E eu quero aqui fazer uma referência, por exemplo, à lei de minha autoria da regulamentação da prática do tabagismo. O que nós fizemos audiência pública, nós discutimos, etc. e tal, tinha os prós, tinha os contras. Hoje, ela é uma lei completamente desnecessária. Por quê? Porque as pessoas já se habituaram com ela. E eu quero, então, fazendo esse apanhado, dizer que esta inteligência é que eu me perfilo na propositura do vereador Nilson e que, com certeza absoluta, terá o nosso voto favorável. Muito obrigado. Senhores vereadores, não havendo mais discussões, a emenda número 2 está em votação. Senhores vereadores, com 15 votos favoráveis, a emenda está aprovada. Agora, o projeto de lei complementar número 3 de 2017 está em votação. Não, a emenda 2 só. A emenda 1 foi retirada. Igual o seu Pedro deu uma dor de barriga no seu Pedro teve que ir no banheiro agora, né? Não tá? Senhores vereadores, com 14 votos favoráveis, o projeto está aprovado.